E aí galera, tudo bem? Como que vocês estão? Hoje é dia 15/6, né? Alguns alunos aí pediram a resolução da prova aí do SPSEX. A prova do SPSEX aqui ela tá como 2020, né? Porque são os alunos, essa prova aconteceu ano passado, né? E ela tá escrito 2020 por quê? Porque os alunos entraram em 2020, né? Então são para os alunos que adentram o concurso em 2020. Tudo bem? Então eu vou resolver esses 12 exercícios com vocês aí, tá? O vídeo vai ficar longo, vai dar muito trabalho, tá? Mas é por uma boa causa, né? Vocês pediram e óbvio que eu ia atender o pedido de vocês, tá bom? Então olha só, gente, vamos lá. SPSEX, exercício 1. Um aluno, durante uma aula de Química Orgânica, apresentou um relatório em que indicava e associava alguns compostos orgânicos com um tipo de isomeria plana correspondente que elas apresentam. Ele fez as seguintes afirmações acerca desses compostos e da isomeria correspondente. 1. O composto but, but tem quantos carbonos? 4. O que significa AN? Somente ligações simples. Um ol, então quer dizer que no carbono de número 1, você tem um ol. Eu não vou colocar o hidrogênio, tá? Deixa eu pôr. Ó, os hidrogênios aqui, ó, 2, 2 e 3, tá? E o but são 4 carbonos também, tá? Mas agora é 2, ó, então vamos lá. Deixa eu escolher o carbono aqui, ó. Esse carbono é o carbono de número 1, 2, 3, 4. Então, 1, 2, 3, 4. No carbono de número 2, você tem um ol, você tem um álcool. Todas as terminações ol, você tem o quê? Álcool. Tudo bem? Aqui são 3 hidrogênios, 1. Aqui, ó, continuando aqui, ó, são 2 hidrogênios e 3 hidrogênios, certo? Então tá, o que seria isomeria? Isomeria, nós temos o quê? Nós temos iso significa igual, meria significa partes, então são partes iguais. Beleza? Então, olha só. Ambos os compostos têm a mesma fórmula molecular, ó. É C4, são 4 hidrogênios, 4 carbonos, perdão. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hidrogênios. E um átomo de oxigênio. Então, ambos, tá, possuem a mesma fórmula molecular. Porém, eles possuem o quê? Eles possuem posições diferentes de hidroxila, tá? A hidroxila está ligada no carbono de número 1, tá? Nesse caso aqui você tem um álcool primário, e aqui você tem a isomeria ligada no carbono de número 2, tá? Então sim, você tem uma isomeria de posição. Então o item 01, o item 1 está certo, tudo bem? Aqui tem até uma isomeria óptica, tá? Se você quiser aprofundar um pouquinho. Então vamos lá. Continuando aqui, né? Nós temos aí o próximo composto aí que ele está dizendo aí é que os compostos pente-2-eno e o 2-metil-but-2-eno apresentam entre si isomeria de cadeia. Então vamos fazer o seguinte, pente significa que eu tenho 5 carbonos, tudo bem? No carbono de número 2, eu tenho uma ligação dupla, certo? E aqui você tem um but, significa que você tem 4 carbonos, tá? No carbono de número 2, você tem um radical. E no carbono de número 2, você também tem uma ligação dupla. Vou colocar os hidrogênios, ó, 3, aqui não tem nenhum, aqui é 3, aqui é 1 e aqui é 3, tá? Então ele é o 2-metil, porque 2-metil, ó, vou numerar a cadeia, ó, 1, 2, 3, 4. No carbono de número 2, você tem esse radical, que é um metil, tá? E no carbono de número 2 também está saindo a sua insaturação, tá bom? Tá, e ele fala que tem isomeria de cadeia. Então tá, isso aqui é uma cadeia carbônica ramificada, isso aqui é uma cadeia normal. Sim, são cadeias diferentes, mas para que nós possamos analisar que são isômeros mesmo, a gente tem que ver se eles possuem as mesmas fórmulas moleculares, tá? Então é algo crucial que nós temos que fazer nesse momento, tá bom? Então observa uma coisa, ó, esse aqui tem quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5. Esse tem 5 carbonos, C5. E esse? 1, 2, 3, 4, 5, também. Número de hidrogênio desse? 3, 6, 7, 8. Aqui é um só, tá? 9, 10. Esse tem 10 hidrogênios. E esse? 3, 6, 9, mais 1, 10. Então, sim,
tá? Eles são isômeros. Então esse item está certo também. Então se eu vindo aqui, ó, tá? Se eu venho aqui, por exemplo, nas alternativas, tá? Deixa eu tirar meu mouse daqui. Se eu venho aqui nas minhas alternativas, eu já sei que o 1 e o 2 estão certos. Então eu vou tirar esse aqui fora, tá? 1 e 2 também, ó. E esse aqui, ó, eu vou tirar fora, tá? Então, só para você ter uma ideia, né? SPSEX é meio complicado mesmo, porque não dá para eliminar nada, a gente vai ter que fazer as outras duas, tá? Para poder chegar na resposta correta. Vamos lá. Os compostos propanal. Propanal. Terminação al, você tem o que, cara? Você tem um aldeído, tá? E a terminação ona, propanona, você tem um cetona, tá? Apresentam entre si isomeria de compensação? Não, eles apresentam isomeria de função, tudo bem? Por que isomeria de função? Prop, tem o mesmo número de carbono, mesmo tipo de ligação. Então eles têm funções orgânicas diferentes, não é isomeria de compensação. Tudo bem? Isomeria de compensação é quando você muda a posição do heteroátomo. A isomeria de compensação, que é a famosa metameria, acontece com as funções éter, éster e amina secundária, principalmente amina secundária. Tudo bem? Então, está errado. Então, eu posso eliminar essa aqui. Vamos ver agora D. Os compostos etanoato de etila. Etanoato de etila. 1, 2, tá? Então, oxigênio e carbono. Ó, esse aqui é o etanoato de etila, também conhecido como acetato de metila. Então, ó, etanoato de etila é esse, e metanoato de etila, que é esse composto aqui, ó. Que função orgânica que você tem aqui? Você tem um éster, tá? Os ésteres, existem 3 tipos de éster, né? Os ésteres de frutas, tá? Os ésteres que fazem sabão das esterificações e também os ésteres de cera de abelha, né? Então, olha só, esses ésteres aqui são ésteres de fruta, né? De fruta e de flor, são aqueles ésteres que dão aromas, né? Que tem cadeias menores. Aí ele fala assim, ó, apresentem entre si isomeria de função. Não, ambos possuem a mesma função orgânica, ambos são éster. Então, eles possuem o que está falando no exercício anterior. Eles possuem o quê? Metameria. Tudo bem? Então, alternativa correta, alternativa A. Certo? Primeiro exercício aí, né? Quase 8 minutos de resolução. Mas vamos lá. Nós vamos desistir fácil, não. Próximo exercício, tá? É um exercício que fala sobre reações orgânicas, né? Esse material aqui eu vou mandar para vocês, óbvio, tá? E aí depois vocês leem o enunciado bem a fundo, porque eu não vou ficar, assim, fazendo leitura de enunciado, porque não vai ter necessidade, beleza? Aí eu tenho uma primeira reação química aqui, ó. Essa reação química, ele tá falando que é uma acilação, né? Tem uma grande diferença entre uma acilação e uma alquilação, perdão, e uma acilação. A acilação, deixa eu puxar um pedacinho de papel aqui, ó, tá? A acilação e a alquilação. A acilação é quando você tem um aleto, tá? E esse aleto está ligado diretamente no carbono de uma carbonila. Isso é uma acilação. E uma alquilação é quando um aleto orgânico está ligado diretamente a um carbono. Um carbono que não seja aqui de uma carbonila, tá? Então essa é a diferença, tá? E quando esses compostos estão ligados a anel aromático, nós temos aí a acilação desses dois caras aqui que fizeram esse experimento. Tudo bem? Então nós já sabemos aqui que o composto A, ele é o anel benzênico, né? Ele é o benzeno. Por que ele é o benzeno? Porque foi feita uma acilação, ó. Eu quebro a ligação aqui, tá? Esse aqui é menos, esse aqui vai ser mais, tá? E aí o que vai acontecer? Um hidrogênio aqui, ó, quebra a ligação também, ó. Vai quebrar a ligação, tá? Esse aqui é mais, esse aqui é menos. Aí vai fazer o quê? Esse cloro vai ligar com esse hidrogênio,
tá? Formando um ácido clorídrico que está aqui. E esse metil aqui vai ligar no lugar do hidrogênio, formando esse composto que é o tolueno. Tudo bem? Então nós já sabemos que o composto A é o composto benzeno. Tudo bem? Continuando aqui, olhando a próxima, né? Nós sabemos que esse composto, tá? É o composto A, ele é o benzeno, né? Nós já sabemos disso. Ele é o benzeno, tá? E vai acontecer o quê? Uma nitração nesse benzeno, né? Se vai acontecer uma nitração, o que vai ser substituído? Vai substituir um anel um hidrogênio do anel aromático, vai ser substituído pelo grupo nitro. Então essa parte aqui, ó, e essa parte aqui, esse oxigênio, esse hidrogênio aqui vai ligar nesse ponto da cadeia para formar água, né? Para a formação de água. E o que acontece? O nitro liga no benzeno, formando esse composto aí, que é o nosso famoso, né? Vou por aqui, ó, nitrobenzeno, né? Nitrobenzeno. Beleza? Tranquilo? E o meu nitrobenzeno, porque tá pedindo o composto B aqui, ó, o meu nitrobenzeno, tá? Que tá aqui, ó, vai acontecer uma reação de substituição com bromo, tá? Mas aí quando acontece essa substituição, a gente tem que analisar se ele é metadirigente ou se ele é orto para dirigente. Tudo bem? Você olha para esse ligante, ó. Você olha aqui para o ligante. Se o ligante tem ligação simples, ele vai ser orto para dirigente. Se ele tem ligação dupla ou tripla, ele vai ser o metadirigente. Então, o nitro, deixa eu puxar aqui de novo, ó. O nitro, o NO2-, tem o nitrogênio, tá? Ele tem 6 elétrons na camada de valência, tá? O que vai acontecer? Ele simplesmente, quer ver? Ele tem aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês assim, ó. Ele tem uma ligação dupla aqui, certo? E ele tem uma nuvem aqui e ele tem um oxigênio, tá? Então quer dizer que ele vai fazer uma ligação aqui. Então quer dizer o quê? Quer dizer que ele tem ligação dupla. Se ele tem ligação dupla, então quer dizer que o nitrotolueno, ele é meta-dirigente, ou seja, ele vai substituir na posição meta. Para você que não lembra, o anel benzênico ele é assim, ó. Pera aí, deixa eu pegar um papel. O anel benzênico tá? Ele tem aqui os ligantes, aqui, 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 aqui e aqui. Vai, esse é o radical. Radical orto, meta, meta. E aqui é para. Radical orto, meta, para. Então, essa aqui é a referência. Essa é a referência. Quem que é essa referência? Essa referência que eu tenho aqui, ó, é o nitro. Então, se ele é meta-dirigente, ele vai substituir aqui, ó. Se você numerar, vai ser, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou substitui aqui no 3 ou no 5. Então, quer dizer que essa substituição que vai acontecer aqui, ó, vai quebrar essa ligação aqui. E aqui eu tenho um hidrogênio, tá vendo? Aí quebra a ligação aqui. Então, esse composto C vai ser o quê? Vai ser um meta-dirigente. Então, ele vai ser substituído aqui embaixo, tá? Ó, NO2, aí ele vai substituir aqui embaixo. Aí aqui eu tenho o meta, né? Que eu vou ter o bromo mais HBr. Da onde que saiu esse HBr? É um subproduto. Ó, esse bromo ligou com esse hidrogênio, formando o ácido bromídrico. Esse bromo entrou no lugar do hidrogênio, por isso que é uma reação de substituição, tá? Formando quem? O meta, bromo, nitro, benzeno. Aí, olha só, o exercício está pedindo o quê, ó? A alternativa que apresenta, respectivamente, o nome aceito pela IUPAC corretamente da substância A. Substância A é o benzeno. Então, eu já vou riscar, ó, tolueno e tolueno. Depois, a substância B. A substância B é o nitrobenzeno.
Então, nitrotolueno. Não, tá errado. É o nitrobenzeno. Ó, sobrou somente os itens C, E e D, certo? E depois, em qual foi o substituinte? Substituiu no meta. Então, ele é o meta, esse composto é o meta, ó, ele é o benzeno A. Depois, ó, nitrobenzeno, que é esse composto aqui, nitrobenzeno. Mono, porque só fez uma substituição. Existe os outros para fazer mais substituição. Meta, bromo, nitrobenzeno. Meta, bromo, nitrobenzeno, que é esse composto aqui, ó. Então, quer dizer que a alternativa correta é a D. Gente, olha só, é SPSEX, é meio puxado mesmo. Vamos lá, não podemos parar. Próximo composto. Próximo composto, ó, outra reação orgânica. Outra reação orgânica, velho. Então, ó, exercício 3, são só 12. Vamos lá. Muitas sínteses orgânicas podem ser realizadas com substâncias tal. Beleza, olha só, tá mostrando aí as reações. Beleza? Então, vamos lá. Primeira, ó, foi feita uma cloração. Analisa uma coisa, ele adicionou cloro no composto orgânico. Opa, Vitor, baixa aí. Ele adicionou cloro no composto orgânico. São 2 carbonos, não são? Então, ó, 1, 2. Se ele adicionou cloro, ele fez uma reação de substituição. Então, quer dizer que aqui tem 3 e aqui tem 3 hidrogênios. O nome desse composto aqui, ó, é o etano. Através do etano que foi feito essa reação aí de substituição. Tá bom? E aqui, foi feito o quê? Foi feito também a reação de substituição, certo? Quebrou aqui, e aí você pegou um hidrogênio aqui, ó, quebrou a ligação também. O cloro e o hidrogênio ligaram para a formação de ácido clorídrico. Sobrou o quê? Olha só como ficou facinho. Ó, o anel benzênico, tá? Que você quebrou o hidrogênio, ó, vou colocar o ligante aqui, tá? Ficou CH2, CH3, tá? Como que é o nome desse composto? Esse composto tem o nome de etilbenzeno. Tudo bem? Então, ó, essas são as reações de substituição aí, reações orgânicas aí, tá bom? Vamos lá, vamos direto lá nas alternativas, tá? Ó, acerca das substâncias correspondentes, representadas genericamente pelas letras A e B, são feitas as seguintes afirmações. O nome aceito na IUPAC da substância A, que é essa aqui, é o cloroetano? Não, o cloroetano é essa, ó. Cloroetano é essa? Essa aqui é só o etano, então tá errado. Tá? Então quer dizer que eu já vou eliminar quem fala que a 1 tá certo. Beleza? 2. O nome aceito pela IUPAC da substância P é o etilbenzeno? Etilbenzeno? Certinho. Tudo bem? Então já vou eliminar essa aqui. Tá? Ó, todos os carbonos do B apresentam hibridização sp2? Tá, vamos fazer uma revisão aqui, ó. Quando você tem só ligação simples, é carbono sp3. Quando você tem duas duplas, ó, uma ligação dupla e duas simples, sp2. Agora, quando você tem duas duplas ou uma ligação tripla e uma simples, é um sp. Certo? Tudo bem? Duas duplas ou uma tripla e uma simples é o sp. Certo? Então, fala pra mim uma coisa. Ele tá falando do composto B. O composto B é esse aqui, ó. Só que você tá percebendo que ele tem o quê, ó? Ele tem 3 hidrogênios ligados nele, certo? E mais a ligação que ele tem nesse outro carbono. Só que você já consegue ver, ó. 1, 2, 3, 4 ligações. Que é dessa região aqui, ó. Só esse carbono aqui, ó. Esse carbono, ó, CH3, ó. Mais a ligação do carbono, você já tá vendo que esse carbono ele é um sp3. Por que é um sp3? Porque tem 4 ligações simples. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso? Que esse cara aqui tá errado, ó. Tudo bem? Então, ó, já dá pra fazer por eliminação. Tudo bem? Ó, esse cara aqui tá errado, né? Errado eu tô riscando. Certo? Então, olha só. Já dá pra fazer por eliminação. Então, quer dizer que esse item aqui tá certo. Vamos lá. O composto B tem 8 carbonos, tá? 8 carbonos e 10 hidrogênios. Vamos fazer aqui, ó. O anel benzênico tá aqui, ó.
certo? E tem as 3 ligações duplas, aí tem um CH2 aqui, CH3. Ó, aqui eu tenho um carbono, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C8. Hidrogênio, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5 com mais 5 dá 10. Então quer dizer que esse item está certo. Vamos lá. O processo de aquilação representado na reação da segunda etapa pode ser classificado como reação de substituição? Sim, são reações todas de substituição, onde você troca um átomo por outro. Tudo bem? Certo? Exercício 3 foi feito? Vamos lá. Vamos para o próximo exercício. Exercício 4, tá? O exercício 4 está dizendo assim, ó. Considerando a distribuição eletrônica do bismuto, número atômico 83, certo? Vamos lá. Pode-se afirmar que seu subnível mais energético e o período em que se encontra na tabela periódica corresponde a qual, né? Vamos lá, né? Vamos fazer aí. Nós somos brasileiros, né? Nós não desistimos nunca desse negócio. Vamos lá. Vamos fazer a distribuição eletrônica dele, né? Vou fazer o quê? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Aqui eu tenho 30 elétrons. Depois, ó, 4p6, 5s2, 4d10, depois 5p6, 6s2, 4f14, depois 5d10, opa, 5d10 dá 80. Vamos conferir, ó. Aqui já dá 30, ó, até aqui dá 30, tá, ó. 2 mais 2, 4, mais 6, 10, 12, 18, 20, 30. Aqui deu 30. Agora eu vou contar aqui a parte de baixo, ó. É aqui 10, 16, essa é 18, 18, 20, 26, 30, 40, 50. Então aqui dá 50. Então deu 80 mesmo. 50 mais 8, mais 30 dá 80. Então qual que vai ser o próximo? Depois do 6S2 vai ser o 6. Deixa eu fazer mais bonitinho aqui, ó. 6P. Falta 3. 6P3. Tudo bem? Então quer dizer que esse cara, tá? Esse cara, ele tem, ó, o sexto período, tá? Então quer dizer que ele está na sexta camada. Tudo bem? Ele termina com 6p3, tá? E ele está onde? Ele está... Ai, cansei. Ele está no, ó, 6p3, então, ó, 6p3 está aqui. Então deixa eu eliminar, ó. 6p5 não é. Ah, a gente já chega na resposta, ó, tá? Ele 6p3 e ele está no sexto período. Então não tem tabela periódica. Então, fica meio complicado mesmo. Tem que fazer na distribuição eletrônica. 6p3, então quer dizer que o subnível mais energético é esse. E o período é o número da camada, né? Se for 1, por exemplo, ó, é período 1. Se for 2, período 2. Se for 3, período 3. Mas tá no 6, então período 6. Tá bom? Vamos fazer aqui esse exercício. Eu vou dar uma parada para poder editar o vídeo, senão vai ficar muito grande. Ele tá pedindo assim, ó, nesse exercício. Baseado nesses critérios, a alternativa que corresponde apenas representações de substâncias simples. Nossa, até que enfim, um exercício fácil. Isso aqui não é substância simples, é composta, tá? Gás carbônico não é simples, é composto, é constituído de mais de um tipo de elemento. Essa aqui é a alternativa correta, ó. O2, H2 e 2 são todas substâncias simples. Isso aqui é substância composta, não pode ser. Isso aqui é substância composta, também é composta. Então, essa questão 5, tá? Você tem aí a alternativa correta a C. Tudo bem? Vou editar o vídeo aí. Vamos voltar daqui a pouco. E aí, galera? Continuando aí, tá? Olha só, esse é o exercício 6, tá? SPSEX 2020. Aí tá falando, ó. Devido ao intenso calor liberado nas reações térmicas, são bastante utilizadas na aplicação dos militares, como granadas,
incendiárias, em outras atividades civis, como solta de trilho, tal. Então, olha só. Aí ele mostra para você uma reação química aqui, onde o alumínio metálico reage com o óxido de ferro 3, produzindo ferro, e também o óxido de o óxido de ferro 3 e produzindo a bauxita, né, o óxido de alumínio. E liberando calor, né? Reação exotérmica, né? Vai liberar calor, até o próprio enunciado diz. Tudo bem? Aí ele fala, ó, os valores arredondados de entalpia padrão de formação das espécies estão aqui. Aí tá dizendo, ó, após correto balanceamento, coeficiente, cara, na moral, eu vou transcrever de novo essa reação aqui embaixo, ó, tá? Para que a gente possa estar brincando com ela. Ó, mais alumínio, ó, alumínio mais o óxido de ferro 3, mais o ferro, tá? Mais a L2, ó, O3, tá? Vamos fazer o balanceamento disso aqui? Vamos lá, olha só. Se eu pegar aqui para fazer esse balanceamento, eu vou pegar, ó, são dois alumínios aqui, que são 2, então eu vou pôr um 2 aqui, tá bom? E aí, são 2 ferros aqui, e aqui é um ferro, certo? Então quer dizer que eu vou pôr um 2 aqui. Aí o oxigênio 3 e 3, então quer dizer que essa reação já está devidamente balanceada. Tudo bem? Então vamos lá. O item 1. Após o balanceamento, o coeficiente do alumínio da equação é igual a 2. O coeficiente que ele fala é o balanceamento, né? Vai ser igual a 2? Sim, tá certo, tá? Então esse item aqui está certo. Beleza? Então, ó, essa é uma reação de óxido-redução e o agente oxidante é o óxido de ferro 3? Ah, vamos analisar. Ó, o NOx disso é 0, o NOx desse alumínio é mais 3, tá? O NOx desse ferro é 0 e o NOx desse ferro é mais 3. Tudo bem? Então, ó, olha só. Do alumínio para o alumínio, o que aconteceu com esse NOx? O NOx fez o quê? Aumentou. Era 0, passou para mais 3. Então, quer dizer que aumentou, acontece a oxidação. Ele é o agente redutor. Tudo bem? E o ferro? O que aconteceu com o ferro? O NOx do ferro fez o quê? O NOx do ferro diminuiu, certo? Se o NOx do ferro diminuiu, redução. Quer dizer que ele é o agente oxidante. Então tá dizendo aqui, ó, essa é uma reação de oxidação. Sim, e o agente oxidante é o óxido de ferro 3. Aqui, ó, agente oxidante, tá? É o óxido de ferro 3. Aqui de novo. Essa é uma reação de óxido-redução e o agente oxidante é o óxido de ferro 3? Sim, tá aqui. Então esse item aqui também está certo. Então 1 e 2 está certo. Se 1 e 2 está certo, eu vou cancelar esse, vou cancelar esse, vou cancelar esse. Né? Sobraram somente aí 2 alternativas. O que nós podemos fazer? Nós podemos vir direto aqui, ó, e responder essa, ó. Esse item aqui, tanto faz, né? Um ou outro, né? Se tiver certo um ou outro, a gente já vai chegar na resposta correta. Tá bom? Ó, na combinação padrão, o ΔH da reação é menos 503 para cada mol, tá? Para cada mol de óxido de alumínio. Então vamos fazer o seguinte, ó. Isso aqui eu vou cortar substância simples. Cortei substância simples, tá? Essa substância aqui, ó, tem um valor de menos 826, certo? Ele tá falando para cada mol, então nem vou balancear, porque a minha proporção está de quanto, ó? Está de 1 para 1, tá? E esse aqui é menos 1676. Então você sabe que a variação de entalpia é calculada, ó, ΔH é igual a entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Entalpia do produto depois da seta, ó, ΔH é igual a menos 1676, menos da fórmula, tá? Abre o parênteses, mais, é isso, produto sobre reagente, mais, ó, isso aqui, 826, certo? Então vamos lá, mais com menos, mais, ó, menos com menos vai dar mais. Então quer dizer que ΔH é igual a menos 1676 com mais 826. ΔH é igual a quanto? Vou pegar a calculadora aqui para ficar mais rápido. Eu tenho menos 1676 mais
826. Isso é igual a 850, menos 850, menos 850, certo? Então quer dizer o quê? Quer dizer que é uma reação exotérmica, igual o próprio enunciado diz, mas na verdade ele libera 850 quilojoules a cada mol, e não 503, igual tá falando no enunciado. Então tá errado esse item, tá? Se esse item está errado, correto? A gente vai analisar o de baixo também, né? Vamos ver, pode ser os dois aí. Na condição padrão, para obtenção de 56 gramas de ferro metálico, o calor liberado na reação é de isso aqui. Tá, vamos fazer aqui, vai ficar um pouquinho pequeno, mas olha só, nas condições padrão, para obtenção de 56 gramas de ferro metálico, eu vou liberar quanto? Então vamos lá. Aqui, ó, posso analisar, tá? Por mol, peraí, nas condições padrão, para obtenção de 56 gramas de ferro metálico, o calor liberado, tá. Então olha só, aqui você tem 2 mols, tá vendo? Então, ó, o cálculo que eu fiz foi para 2 mols de ferro, porque foi um mol desse, Então, olha só, aqui, são 2 mols, então 56 vezes 2 dá 112 gramas, ó. 112 gramas, tá? Eu vou liberar, ó, 850. É isso, né? 112 gramas eu libero 850. E em 56 gramas que ele tá pedindo, eu vou liberar quanto? X. Tá? Vou fazer aqui na calculadora para ser mais rápido. Ó, 56 vezes 850 dividido por 112, tá? Então quer dizer que X vai liberar 425. Então não é 355, é 425. Então quer dizer que esse item está errado. Então quer dizer que a alternativa correta é a C. Tudo bem? Aí, ó, mais 8 minutos para resolver um exercício só, né? Mas vamos lá, você viu? Tem a mistura de termoquímica, tem a mistura de reação de óxido-redução, tem ainda a mistura de cálculo estequiométrico dentro de um único exercício, né? Vamos lá. Próximo exercício. O exercício aqui que tá para mim como exercício 7, tá? Vamos lá, gurizada. Exercício 7. O que esse exercício está pedindo aí pra gente? Vamos lá, ó. Uma experiência, um experimento usado nas aulas práticas do laboratório do SPSEX para a compreensão da reatividade química. Ó, vamos estudar esse conteúdo hoje. Na reação de magnésio metálico com ácido clorídrico. Experimentalmente, considere em mergulhar uma fita metálica de magnésio numa solução concentrada de 0,1 mol de ácido clorídrico. Vamos lá. Vamos. Acerto dos procedimentos, vamos ver o que pode ser certo. A ocorrência da reação é verídica pela formação de bolhas de gás oxigênio. Peraí, vai ter a formação de bolha de gás oxigênio? Não, deixa eu analisar, ó. Ácido clorídrico, quando reage com magnésio metálico, você tem uma reação de deslocamento ou simples troca. Você vai ter a formação do cloreto de magnésio mais gás hidrogênio. Essa substância aqui vai sair no estado gasoso. Então, a formação de bolhas é através de quem? É através do gás hidrogênio. Então, ele tem a formação de gás hidrogênio e desse sal aqui, ó, o cloreto de magnésio, tá bom? Então quer dizer que esse item está errado, tá bom? Continuando aí, próximo. Um dos produtos formados na reação é o óxido de magnésio? Não, é o cloreto de magnésio, é um sal e não um óxido. Então está errado, 1 e 2 está errado. Então eu já vou eliminar isso, já vou eliminar isso, já vou eliminar isso. Só vai sobrar 2. Ufa, né? Vamos lá. O coeficiente estequiométrico do ácido clorídrico após a descrição da equação da reação corretamente balanceada é 2. Então, ó, vamos fazer de novo, ó. O ácido clorídrico reage com o
o magnésio produzindo cloreto de magnésio. O magnésio é um metal alcalino terroso, então ele tem NOx fixo, mais 2, tá? Forma gás hidrogênio. São 2 hidrogênios, então tem que ter 2 aqui. Então, um magnésio, 2. Então, olha só, tem o coeficiente 2? Sim, olha o coeficiente 2 aqui, ó. Então quer dizer que o item 03 está certo, né? Mas olha só, nem precisa a gente fazer, né? Correto? Ó, vamos encurtar o passo? Vamos encurtar? Ó, se a gente fazer o 5, aí a gente já sabe se vai estar certo ou se vai estar errado, tá? Ó, considerando a solução inicial do ácido clorídrico de concentração 0,1, com 100% de ionização, um ácido forte, o pH dessa solução é igual a quanto? Ó, se é 0,1, isso significa que você vai ter 1 vezes 10 a menos 1. Como você calcula o pH? pH é igual a menos log de H+, certo? Então quer dizer que o pH é igual a menos log de 1 vezes 10 a menos 1. Então, ó, log de 1 é igual a 0, você pode cortar isso aqui, então quer dizer que o pH disso desce positivo, o pH disso é 1. Então, o pH desse ácido clorídrico é 1. Ele está falando que é 2? Ah, então tá errado. Então, quer dizer que esse aqui está errado, então esse aqui só pode estar certo. Então, olha só. Então, esse aqui está errado. A alternativa correta desse exercício é a B. Mas vocês querem ver, ó. O agente oxidante dessa reação de oxirredução é o ácido clorídrico. Certo? Acho que não precisa de calcular não, né? Já dá pra gente saber aí, né? Qual que vai ser essa resposta. Esse aqui é mais 1, esse aqui é 0, ó. Tá vendo? O que tá acontecendo aqui, ó? O NOx, ele é mais 1, né? NOx é mais 1, então o que aconteceu com o NOx? Ele diminuiu, passou mais 1 para 0, então isso é redução, certo? Se isso é a redução, quer dizer que ele é o agente oxidante. Eu acabei resolvendo também, ó. Tá certo esse item. B. Bola pro mato que o jogo é de campeonato, gurizada. Vamos lá. Próximo exercício. Quem é moleza vai estudar física, né? Aí sim, né? Exercício 8. Vamos lá? O que eu tenho aqui? O exercício 8 tá lá assim, ó. Deixa eu começar a ler aqui, ó. Considerando o volume de 446 litros de gás carbônico produzido pelos astronautas a 27 graus Celsius e 1 atm de pressão, a massa de hidróxido de lítio necessário para reagir totalmente com esse gás é igual a quanto? Então ele está falando aqui de um astronauta, né? Que eles usam produz os gás carbônico, tal, ó. Veículos espaciais são dotados de filtros que possuem hidróxidos que reagem neutralizando o gás carbônico exalado, tal posição. Para neutralizar o gás carbônico, o hidróxido mais utilizado nos veículos tal é o hidróxido de lítio, tá? Então olha só, o hidróxido de lítio, tá? OH3, o LiOH3, tá? Ele reage com CO2, tá? Produzindo o carbonato de lítio, produzindo carbonato de lítio mais água. Tudo bem? Uma reação completamente balanceada. Aí tá dizendo assim, ó, considere o volume de 246 litros de gás carbônico produzido pelo astronauta a 27 graus Celsius e 1 atm de pressão. A massa de hidróxido de lítio necessária para reagir totalmente com esse gás vai ser igual a quanto? Então vamos lá, gente, o que a gente vai ter que fazer, né? A gente vai ter que pegar e calcular a equação de Clapeyron aí. Por que vai ter que ter equação de Clapeyron? Porque você está fora da CNTP, tá? Então a equação de Clapeyron, PVNRT. Qual que é a pressão lá dentro da cabine? 1 atm. Qual que é o volume? O volume que ele vai ter? O volume é de 246. Ele quer saber o número de mol, certo? R 0,082 vezes 300.
O R é a constante, né? Que ela é 0,082 quando está em ATM. Ó, em ATM. Ele é 62,3 quando ele está em milímetros de mercúrio. Olha, SPSEC é outra coisa, né? Olha isso. Esse vezes esse dá 24,6. Então vai ser 246, que é igual a N vezes 24,6. N é igual. N é igual a quanto? Eu tenho aqui... Eu tenho aqui um total que corresponde a 246 dividido por 24,6, certo? Então isso aqui vai dar quanto? Dá 10. 10 mols. Tudo bem, gente? Então tá, deu 10 mols aí, correto? Então quer dizer que ele está produzindo 10 mols. Então vamos analisar comigo uma coisa, ó. Aqui você tem quem? O hidróxido de lítio, devidamente balanceado, né? Então tá. Aqui eu tenho 1 mol. Aqui eu tenho 2. Certo? Então analisa comigo. 1 mol desse cara aqui tem 44 gramas. Ele não produziu 10 mols? 10 vezes 44, 440. Certo? E aqui o óxido de lítio. O lítio, ó, é 7, o hidrogênio é 1. Deixa eu fazer aqui rapidinho, ó. 7, né? Mais 16 mais 1. Dá 24. Vezes 2, porque são 2 mols. Então aqui, ó, dá 48. Então quer dizer que a massa disso é 48. Então olha só, gente, que coisa mais linda. Então, quer dizer o quê? Quer dizer, ó, isso aqui, ó, é igual a 440 gramas, tá, gente? Então, ó, 48 gramas desse consegue reagir com 44 gramas desse. E para reagir 440, você vai precisar de quanto? De X, certo? Desse para esse só aumentou um zero, então desse para esse só aumenta um zero. Então, X é igual a 480 gramas de hidróxido de lítio. Ai, que exercício! A alternativa correta é a E. Rapaz, coisa complicada, hein? Hã? Misturou equação de Clapeyron com um cálculo estequiométrico, né? Cálculo estequiométrico com reação de Clapeyron, por quê? Porque está fora da CNTP, tá? Vamos ver o exercício 9. Vamos lá. Exercício 9. Caminhando aí para resolução. Ai, ai. Ó, o magnésio reage violentamente com o oxigênio, produzindo o óxido de magnésio e liberando luz. Tudo bem? Não vou ler o enunciado, tá? Mas, ó, essa questão para mim tá como número 9. Vamos lá. Acerca do magnésio e das reações descritas acima, são feitas as seguintes afirmações. É uma reação de simples troca? Não, é uma reação Não, é uma reação de 2 forma 1, uma reação de síntese. Tá? Uma reação de síntese. Então tá errado. Ó, 2 reagentes e um produto. Sintetizou, juntou. Então quer dizer que a 1 tá errado. Tá, deixa eu fazer para eliminação. Parei. Tá errado. Nossa! Só vai sobrar 2 alternativas. Não acredito que esses caras foram bonzinhos assim. Ó, a 2 eu sei que tá certo. Tal. A 4 eu sei que tá certo. E a 3 eu sei que tá errado. Porque não sobrou nas alternativas, ó. 3 tá errado. Essa aqui tá certo. Então, o que vai diferenciar vai ser a 5. Se a 5 tiver certo ou se a 6. Vamos ler a 5, porque ela tem um enunciado menor? Vamos. Vamos lá. Após a deflagração de granada com uma reação do magnésio metálico, conforme a equação, a reação descrita, ocorre a formação de óxido de magnésio. Sim, ó, óxido de magnésio, tá? E de gás hidrogênio como subproduto. Por que gás hidrogênio como subproduto? Ó, porque, ó, e gás hidrogênio como subproduto. Ele tá usando o que, cara? Reação do magnésio metálico pulverizado. Pozinho, gás do ar. Oxigênio do ar. Tem essa equação química.
Tá? Após a deflagração da granada com relação ao magnésio metálico, tá? Conforme... Cara, não dá, em momento nenhum tá falando que tá liberando hidrogênio, tá? Pra mim isso tá errado. Entendeu? Pra mim tá errado, porque olha só, ocorre a formação de óxido magnésio, tá aqui, e gás hidrogênio como subproduto. Não, não tem. Tô pensando aqui, vapor de água, tal, mas não tem aqui. Pra mim tá errado isso, tá errado. Vai, vamos ler, ó, eu não ia ler, mas vamos ler a próxima, tá? Esse tem que dar certo, ó. As ligações químicas existentes entre os átomos de magnésio são metálicos. Sim, porque tá sozinho, metálica. São denominadas metálicas e as ligações químicas existentes entre o átomo do óxido de magnésio são iônicas. São, porque é metal e ametal, tá certo. Isso aqui tá errado mesmo, tá? Então a alternativa correta é a C. Tudo bem? Vamos lá? Exercício 10. Vou fazer o seguinte, para o exercício 10 vou dar uma paradinha, vou dar uma respirada, vou tomar uma água, daqui a pouco eu volto. Tá bom? E aí, galera, vamos aí continuando, ó, exercício 10. Ó, um analista químico realizou um experimento em que utilizou 200 mililitros, deixa eu pegar outro marca-texto. Assim mesmo. 200 mililitros de uma solução aquosa a 2 mols de ácido clorídrico, HCl, para reagir com uma certa massa de bicarbonato de sódio, também denominado como hidrogenocarbonato de sódio. Notou que nem todo o ácido reagiu com essa massa de bicarbonato de sódio, restando um excesso de ácido. Ao final do experimento, ele observou um volume de 6,15 litros de gás carbônico medidos a 27 graus Celsius em um atm de pressão. Esse gás carbônico é oriundo da decomposição do ácido carbônico, do ácido carbônico. Tudo bem? Produzido na reação. Então vamos lá, gente. Ele está dizendo aí que os dados é esse aqui, então óbvio que a gente vai ter que usar a equação de Clapeyron e analise as afirmações. Vamos sofrer mais um pouco aí. Exercício 1. A equação química balanceada descreve corretamente. É isso aqui? Não, isso aqui ó, é o carbonato de sódio. E lá no texto ele falou que é o bicarbonato. Tem diferença? Tem. Tem sim. Esse aqui é o carbonato. O bicarbonato é diferente. Ó, vou mostrar para você aqui, ó. Você já viu que tá errado esse item porque é bicarbonato. Então, olha só. Qual que vai ser a reação? Ó, para a formação de 6,15 litros de CO2, foram consumidos 21 gramas de bicarbonato de sódio. Não é bicarbonato? Então, quer dizer que a reação é essa aqui, ó. É ácido clorídrico mais o bicarbonato. O bicarbonato é essa aqui, ó. É esse aqui que é o bicarbonato de sódio, que ele vai reagir, vai produzir água mais CO2. Aqui ele fala do equilíbrio, ó, porque a substância com essa forma o ácido carbônico, tá? Mais quem? Quem ele formou mais? Mais sal de cozinha. Tudo bem? Então vamos lá. Para a formação de 6,15 litros de CO2, foram consumidos 21 gramas de bicarbonato? Não sei, cara, a gente vai ter que calcular. Vamos lá? Qual que são as condições aí que nós temos? Nós temos aí uma pressão de 1 atm, vou aplicar o PVNRT, tá? Eu tenho uma pressão de 1, um volume de 6,15, certo? Que eu vou produzir um N número de mols, tá? De gás carbônico. O R é 0,082 vezes 300, né? Porque em Kelvin, né? É só somar com 273. Então, esse aqui eu vou cortar, vai ficar 0,15, que é igual a N vezes 24,6. Esse vezes é 24,6. N é igual a 6,15 dividido por 24,6, tá? Vou pegar a calculadora aqui para ficar mais rápido. Eu tenho aí, ó, 6,15 dividido 24,6. Eu tenho 0,25 mols.
Então eu tenho 0,25 mols de CO2, tá? Então quer dizer que eu tenho nessas condições 0,25 mol de CO2, tá? Essa reação aqui, nós vamos ter que fazer o balanceamento dela, tá bom? Mas eu acredito que ela já esteja balanceada. Um sódio, um cloro, 2 hidrogênios, 2 hidrogênios, 3 oxigênios, 3 oxigênios. Então já está balanceado, certo? Então nessas condições, né, o volume disso aqui, ó, o volume disso aqui, deixa eu pensar um pouco mais. O volume nessas condições do CO2, ó, vamos lá, vamos pensar mais um pouco. Ó, 6,15, né? Então tá, deixa eu pensar aqui. Vamos analisar. 0,25 mols, tá? Então, quer ver? Para a formação de 6,15 litros de CO2, foram consumidos 21 gramas de bicarbonato. Qual que é a massa do bicarbonato? Vai, me ajuda. Vamos lá. Qual seria a massa do bicarbonato? A massa do bicarbonato, ó, o carbono é 12, o hidrogênio é 1, o oxigênio tal, dá 84. Tá? 84 gramas desse vai produzir 1 mol desse, ó. Tá vendo? E em 21 vai produzir quanto? X, tá? Então quer dizer que vai ficar X é igual a 21 dividido por 84. 21 dividido por 84 é igual a quanto? A 0,25 mols, certo? De CO2. Então a minha resposta está certa, tá? Porque bateu aqui. Porque essa quantidade aqui, ó, 0,25 mols corresponde a quanto? Corresponde a 1/4, certo? Do volume de 1 mol que está fora da CNTP. Ou você poderia fazer diferente. Esse aqui não é 1/4? Pega 0,25, faz vezes 6,15. Peraí. 0,25 vezes 6,15. 0,25 vezes 6,15. Não deu 0,1 mol. Enfim, ó, bateu a quantidade de mol, certo? Então quer dizer que com 21 gramas você vai usar o quê? 0,25 mols, que 0,25 mols corresponde a exatamente a quantidade, certo? Que você vai produzir aqui, ó. Você vai consumir de bicarbonato para produzir em quantidade de matéria, tá? Aqui tá falando em litro, eu fiz por mol, tá? Mas é a mesma proporção, tá? Então quer dizer que esse item aqui, o primeiro tá errado e esse segundo aqui tá certo, tá? Terceiro, é uma reação de óxido-redução? Vamos lá. A gente vai ter que calcular, não vai ter jeito, ó. HCl mais NaHCO3 mais, ó, que produziu água mais CO2 mais NaCl. Vamos ver se teve variação do NOx, ó. O cloro menos 1, o sódio mais 1. O oxigênio menos 2 vezes 2 menos 4, então aqui é mais 4. A água, menos 2 o hidrogênio, mais 1, tá? O oxigênio, menos 2, que está à direita. O sódio, mais 1. O hidrogênio, mais 1. Mais 1 vezes 3, ó, menos 2 vezes 3, menos 6. Então aqui vai ser mais 4 também, ó. Mais 4, mais 1 dá mais 6. Com menos 6, 0. E aqui é menos 1 e aqui vai ser mais 1. Não teve variação do NOx. Então esse aqui está errado, tá? O item 3 está errado também. Olha isso. Então vamos lá. Exercício, só o 2 está certo. O 1 está errado, então vou cancelar essa. O 2, 3 está errado também. O 3. 3 está errado também. O 2 e o último, certo? Ó, por enquanto tá certo. E ele tá falando aqui, ó, que o 2, ó, o 3 tá certo, então tá errado. Então quer dizer que essa alternativa correta é a D. Exercícios bem complexos, tá? Não é fácil não, mas vamos lá, deu para resolver o exercício. Tudo bem? Vamos passar pro próximo exercício, 11º. Tá, você viu aí, ó, reação de óxido-redução.
Equação de Clapeyron. Cai demais. Vamos lá. Exercício 11. Tudo bem? Tá lá assim, ó, o fósforo branco, substância química cuja estrutura é representada pela forma de P4. É utilizado em algumas munições vamos lá. Tá, beleza, esse tipo aí, tal, mineração, beleza, tranquilo. A equação não balanceada é essa. Ó, acerca desse processo são feitas as seguintes afirmações. Após o balanceamento da reação, por oxirredução, a soma dos coeficientes estequiométrica é 35. Vamos fazer, né? Não é isso? Ó, o dióxido, quer ver? Vamos fazer o seguinte, ó, agente oxidante. Nesse processo, oxidação, ó, oxidação. Cara, esse conteúdo que a gente tá trabalhando nessa semana cai muito, velho. Vamos fazer o seguinte, ó, eu vou transcrever tudo isso aqui de novo, ó. E vamos calcular, vamos achar aí, vamos fazer o balanceamento, tá? Eu sei que é cansativo, ó. Mas vamos lá. Mais P4. Ó, eu vou aqui, ó, eu vou já direto, tá? Eu sei as substâncias que teve variação no NOx. Ó, o fósforo é 0 aqui, ó. Já o fósforo aqui não é 0, tá? O fósforo aqui ele vai ser quanto? Ó, o cálcio é mais 2. Mais 2 vezes 3 dá mais 6, tá vendo? O oxigênio à direita é menos 2, mas tem 8, ó. Menos 2 vezes 2 vezes 4 dá 8, dá menos 16. Que valor que você vai pôr aqui para dar 0? Mais 10. Mas é cada fósforo, então cada fósforo vai ser mais 5. Tá? Então aqui você já encontrou quem teve variação, tá? Aqui outro cara que teve uma variação legal, ó. Quer ver? Deixa eu mostrar para você aqui, ó. Menos 2, aqui vai ser mais 4 do silício. Aqui é 0. Aqui, ó, menos 2 vezes 3, menos 6. Aqui é mais 2. Então aqui vai ser, ó, se aqui é mais 2, aqui vai ser mais 4. Então o silício não teve variação. Mas olha o carbono. Menos 2 e mais 2. Então, quem teve variação aí foi quem? Foi o fósforo, tá? Que eu já vou fazer aqui. E o outro foi o carbono, que teve variação. Tá? O fósforo, o NOx fez o quê? Aumentou ou diminuiu? Era mais 5, passou para 0. Diminuiu. Certo? Então, se ele diminuiu, quer dizer o quê? Quer dizer que é a redução. Quer dizer que ele ganhou ou perdeu? Ele ganhou 5 elétrons. Ele é o agente oxidante. Tudo bem? Cansativo, né? Ah, eu já me cansei um pouco aqui, tá? Mas vamos lá, a gente não pode parar. Tá bom? Vamos lá? Quer ver, ó? Aqui tá falando, ó, o agente redutor do processo é o dióxido de silício. Então esse aqui já tá errado, porque o silício não teve variação do NOx. Então quem fala da 3 aqui já tá errado, ó. Olha que beleza. Vamos lá? Ó, outra coisa aqui, ó, o dióxido de silício é uma molécula que apresenta de estrutura molecular angular. Isso aqui a gente estudou esses dias, ó. O silício tá na família do carbono, ele tem 4 elétrons na camada de valência, ó. Então quer dizer que não sobra elétrons livres no átomo central. Então são 3 átomos no total. Sim, o central não tem elétrons livres, então ela é linear. Então quer dizer que essa aqui está errado também. A 2 está errado. Então quer dizer que a gente já chegou no gabarito. Tá, mas vamos terminar agora aqui, ó. Tá? Já chegamos até aqui, vamos terminar o exercício. Vamos lá? Ele é o agente oxidante. E o carbono? O que aconteceu com o NOx do carbono? O NOx aumentou de 0 para mais 2. Então aconteceu a oxidação. Ele perdeu 2 elétrons. Ele é o agente, o quê? Redutor. Ó, olha o item 4. Nesse processo ocorre a oxidação do carbono. A oxidação do carbono, certíssimo. Tá? Agora vamos ver o balanceamento. Quem que nós vamos usar aí? Substância que tem a maior atomicidade. Vou usar esse lado, ó. Vou usar aqui, tá? O CO e o P4.
tá? O CO teve uma variação de quanto? De 2. Ó, foi 2. 2 vezes 1 é igual a 2. O fósforo. Fósforo teve uma variação de quanto? 2, né? Não, 5. 5 vezes 4 é igual a quanto? A 20. Dá para simplificar? Dá. Fica 1 e fica 10. Pego esse 1, desço. Pego esse 10, eu vou subir. Tudo bem? Então aqui vai ficar 1 para o meu balanceamento, ó. Não, peraí. Aqui fica 1. Deixa eu trocar de cor. E aqui fica 10. Então são 10 aqui, então são 10 aqui, ó. 1 aqui, 1 vezes 4 dá 4, aqui eu tenho 2 fósforos, tá? Então, para dar 4, eu tenho que pôr um 2. 2 vezes 3 dá 6 cálcios, eu tenho um só, vou pôr 6. 6 vezes 1 silício dá 6, eu tenho um só aqui, eu vou ter que pôr 6. Vamos conferir o oxigênio. 4 vezes 2, 8, vezes 2, 16. 6 vezes 2, 12. Então, desse lado eu tenho 8, 28. Tudo bem? 10, desse lado eu tenho 10 vezes 1, dá 10. 6 vezes 3, 18. 18. Com mais 10, 28. Deu certo. Vamos somar? 2 mais 6 mais 10... 16, 18, 28, 29, com mais 5, 35. Esse item tá certo. Oh, meu Deus, terminamos. Alternativa correta. É aí. Tudo bem? Certo? Vamos lá, último exercício. Esse aqui é o exercício. Vamos lá? Tranquilo? Você viu que eu tive que colocar em 2 páginas, tá bom? Então vamos lá. Esse exercício, nós temos aí, ó. Tá, essa parte que eu não vou ler não. 1 becker de capacidade de 100 mililitros. Uma cuba eletrolítica foi colocada 50 ml de uma solução aquosa de sulfato de cobre 2. Então, eu já vou pôr ele aqui, ó. Sulfato de cobre 2. Tá? De concentração tal. Tome como eletrodos uma barra fina de cobre e um prego de ferro. Ligue-os com a ajuda de um fio metálico, total externo, eletricidade com uma intensidade de 3 amperes. Então, ele colocou aqui uma intensidade de 3 amperes. Então, já tem cara de lei de Faraday. Esta fonte tem capacidade de efetuar perfeitamente esse processo de eletrolise. Esse processo eletrolítico. O prego deve ser ligado ao polo negativo. O prego, ó, o desenho aqui, ó. Polo negativo. Então, esse aqui é o prego. Esse aqui é a barrinha de cobre. Tá? Ser ligado ao polo negativo na forma de uma barra de cobre e o polo positivo na fonte. Mergulhe-se os eletrodos durante 15 minutos. Então, quer dizer que esse aqui foi o meu tempo da minha eletrólise. 15 minutos e 5 segundos. E observe. Considerando o arranjo eletrolítico, o sal completamente dissolvido, conforme visto na figura. Então, olha só. Isso aqui é uma solução aquosa. Então, quer dizer que isso aqui é uma eletrólise do tipo lei de Faraday. Ele está em meio água, tá? Então, vou ter aqui, ó, cobre mais 2, mais o sulfato menos 2. E aqui eu vou ter o H+, mais o H-. Quem vai para o polo negativo? O cobre ou o hidrogênio? O cobre. O cobre mais 2 elétrons, que vai virar o cobre metálico. Essa reação aqui, o polo negativo, acontece o quê? A redução. Ó, o elétrons no reagente, potencial de redução. O polo negativo, ele atrai o cátion, então é chamado de cátodo, tá?
E o polo positivo? Quem vai para o polo positivo? Certo? Polo positivo vai quem? Vai o OH. Por quê? Ânions oxigenados nunca irão. Esse aqui, certo? Com 2 aqui, vai produzir H2O mais 1 sobre 2 O2 mais 2 elétrons, tá? Então, essa reação é a reação de oxidação, tá? Ela é a reação anódica, ou é o anodo, tá bom? Reação global disso tudo, corta os elétrons e junta isso. Vira a reação global. Deixa eu cortar os elétrons aqui, deixa eu juntar. Vai ficar cobre mais 2, que está aqui, mais OH-, que está aqui, que formou cobre metálico, mais água, mais 1 sobre 2 O2. Então, essa aí é a minha reação global. Uma reação bem complicada. Mas vamos lá. Tudo bem? Item 1. Na superfície do prego ocorre a decomposição de cobre metálico. O prego está aqui. Ele é o polo negativo, certo? Quem vai ser atraído para o polo negativo? O cobre, porque o cobre é positivo. Então, na superfície do prego ocorre a deposição do cobre metálico? Sim, porque o prego está no polo negativo. O polo negativo atrai o positivo, que o positivo vai ser o cobre. Então tá certo. Tá? Por ser um exercício muito difícil, ó, deixa eu fazer de novo que ficou cortado, ó. Na superfície do prego, que o prego tá aqui, ó, prego, ocorre a deposição do cobre metálico? Sim, por quê? Porque o prego está no polo negativo, os opostos se atraem, atrai o positivo, e o positivo é o cobre. Tá? Então tá certo. Então deixa eu ver aqui se dá para eliminar alguma coisa. Ó. Dá para eliminar essa aqui, ó. Tá? Porque senão vai ficar muito embaçado. Vamos lá, próximo. Durante o processo, a barra de cobre se oxida. A barra de cobre vai acontecer a oxidação? Ó, a barra de cobre, tá onde a barra de cobre? A barra de cobre tá aqui, ó, tá vendo? Tudo bem? A barra de cobre tá aqui, ó. Essa é a barra de cobre, tá? Então a barra de cobre tá aqui. Esse aqui, ó, é o polo positivo, tá vendo? Polo positivo tá aqui, tá vendo? Que tá aqui, tá acontecendo o quê? Oxidação, ó, tá certo, ó. Polo positivo tá aqui acontecendo oxidação. Então tá certo a 2 também. Então dá pra eliminar mais isso aqui, ó. Rapaz. Vamos lá? Próximo, o 3. Vamos analisar o item 3 agora, tá? Não sei se eu vou precisar da folha, mas enfim. A massa de cobre metálico que se depositou na superfície do prego foi igual a quanto? Tá, pra gente fazer isso, a gente vai ter que fazer a lei de Faraday, tá? Cobre mais 2 elétrons, eu vou produzir o cobre metálico, tá bom? Mas quanto que é a carga que ele usou? Ó, kit, tá? Kit. A carga é igual à intensidade vezes a diferença do tempo. Carga, eu vou fazer aqui embaixo, ó. Carga é igual à intensidade vezes a diferença de tempo. Carga é igual. Qual que é a intensidade que ele usou? Quantos amperes? 3 amperes. Vezes diferença de tempo, mas o tempo tem que dar em segundos. 16 minutos, 16 vezes 60, mais 5. Ele usou um tempo de 965 segundos. Vezes 3, ele usou uma carga que corresponde a 2.895. Tá bom? O que que isso quer dizer, cara? Nossa. O que que isso quer dizer? Que a carga que ele usou foi de 2.895 coulomb. Tá? Beleza. Então vamos aqui, ó. Vou voltar aqui, ó. Cobre mais 2 mols de elétrons vai dar o quê? O cobre. A massa do cobre, ele colocou aqui pra gente. Então vamos obedecer esses caras aqui, ó. 63,5. 63,5 gramas, tá? 2 mols de elétron. 1 mol de elétron tem 96.500. 2 mols
você vai ter quanto? Não estou mais conseguindo fazer conta de cabeça. 96.500 vezes 2. 193.000 Coulomb. Então, para ele tirar 63,5 gramas, ele tem que usar quanto? 193.000 coulombs. 193.000 coulombs, ele tira 63,5 gramas. Mas ele usou 2.895. Eu acho que dá uma proporção aí, mas eu não vou fazer não. Ó, 2.895 vezes 63,5 dá tanto. Dividido por 193.000, eu tenho uma massa que corresponde, X corresponde a 0,952 gramas. Ou seja, um pouco menos que 1 grama. 952 miligramas. Então, quer dizer que esse valor aqui, ó, é 0,925 gramas. Então, quer dizer que esse item aqui está errado. O item 3 está errado, tá? Então, quer dizer que o item 3 está errado? Então, se o item 3 está errado, eu vou cancelar esse. Tudo bem? Vamos lá. Quer ver? Tem uma coisa que eu sei. Ele tá falando que a reação global é essa, ó. Nem tem ferro na história. A reação global é essa aqui, ó, que eu fiz para vocês, ó. Essa aqui é a reação global. Tá bom? Então, quer dizer que esse item aqui, ele está errado. Então, quer dizer que essa reação aqui está certa. A semi-reação de redução ocorre no cátodo, que é essa aqui. Então, olha aqui, ó. Cátodo, olha aqui, gente. Tá feito, ó. Cátodo, redução e o polo negativo, tá? Que é a mesma coisa que eu fiz aqui em cima, o mesmo que eu usei aqui embaixo. Então, esse item tá certo. Galera, olha só, gente. Imagina o quanto de trabalho que eu tive para fazer isso. Resolvi os 12 exercícios para vocês. A gente não vai ter tempo de fazer isso em sala, ó, sem tirar dúvida nenhuma, sem fazer nada no quadro. Vou gastei mais de 1 hora, tá? Espero que vocês aproveitem o máximo possível, tá? Desculpa alguma coisa, tá? O que vocês precisarem de mim, pode contar. Um grande abraço para vocês, um grande abraço do professor Vitor para vocês, tá? E o que vocês precisarem de mim, pode contar. E não vamos perder o foco. Um grande abraço. Os 12 exercícios do SPSEC 2020 resolvido para vocês. Tchau.